Olá, tudo bem? Falar novamente um pouco sobre direito de família, e o internauta nos procurou. Essa dúvida é muito interessante, eu diria que até um pouco triste, né? A pessoa nos ligou perguntando o que deveria ser feito num caso de guarda compartilhada, porque o pai e a mãe não têm nenhuma relação amistosa, mas ambos são unânimes em entender que ambos cuidam do filho da melhor forma possível. Então a gente vê aí que é mais um caso de conflito familiar entre os pais que muitas vezes reflete na criança, né? Em razão dessa, vamos dizer, inimizade entre os pais, eles estão numa briga para saber quem fica com a guarda da criança. E o que fazer nesses casos? De início eu falo que, infelizmente, isso daí é uma situação que falta um pouco de bom senso e muitas vezes talvez um acompanhamento até psicológico dos pais para que eles entendam que a briga entre eles de forma alguma pode ou poderia afetar o filho, principalmente nesse caso que ambos relatam, né, que tanto o pai como a mãe adota o que é melhor possível para esse filho aí, né? Agora, o que fazer nesse caso? É muito difícil para a gente advogado, porque assim, a gente tem que atuar também defendendo o bem-estar do menor, né? E é difícil a gente querer administrar uma situação dessa muito emocional sem alertar o cliente que qualquer resistência de querer ficar criando empecilho para dividir uma guarda, ele pode se prejudicar com uma decisão judicial, porque nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum assistente social gosta de se deparar com um caso em que os pais, né, reciprocamente relatam que ambos ofertam o que é de melhor para o filho, mas essa disputa de guarda como se fosse uma posse, mais para o lado da vaidade, né? Então, quando isso ocorre, a gente muitas vezes vê decisões judiciais, já vi decisões judiciais em que um do genitor foi condenado por má fé para criar muita resistência num processo, e principalmente já vi audiência de conciliação com o juiz dando, vamos colocar um castigo, né, uma chamada para pensar, muito bem feita, para que as pessoas, né, os pais, aceitem a realidade que, assim, a relação entre eles é uma, pode não ter dado certo, vida que segue, mas levar isso para convivência do filho é prejudicial e principalmente para o menor, tá? Agora, num caso extremo, se continuar nessa briga, não adianta. O juiz vai dar uma decisão porque é a função dele. E muitas vezes a gente acaba vendo que vai chamar o assistente social, vai analisar e acaba sendo o mais normal possível, né? É uma guarda compartilhada, alternada, que a gente utiliza principalmente, né? O padrão que a gente vê muito há anos, né? 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, viaja feriado com um, alterna-se para o outro, aquilo que é o mais, eu diria assim, o mais comum mesmo. Então, muitas vezes, o pai e a mãe ficam brigando, se desgastando emocional, anos e anos, para, no fundo, ter uma decisão judicial que muitas vezes o advogado já informou que era o mais comum em situações como essa, tá? Então, muito cuidado, principalmente em relação familiar, cada um sai magoado, mas é importante que não se passe essas mágoas, esses conflitos pessoais entre os pais para os filhos, que eles acabam sendo os maiores prejudicados, tá? Bom, é isso. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e eu vou respondendo na medida do possível. Um grande abraço e até a próxima.